tá? E aqui eu coloco inicialmente para provocar vocês. O que os homens estão escondendo por trás do silêncio? Você, identificado do sexo masculino, você já conversou com o seu pai sobre sexualidade? E ainda eu amplifico ainda essa pergunta. Você, identificado do sexo masculino, você já conversou sobre sexualidade com o seu filho ou com a sua filha? De acordo com várias pesquisas que eu tive acesso, não só de YouTube, mas eu pesquisei dados científicos de teses de doutorado, mestrado, né, de algumas organizações de respaldo no nosso Brasil. Isso daqui é bem preocupante porque a gente vai entender o porquê de 80% dos homens cometerem suicídio. Porque é um silêncio que o masculino faz para esconder alguma vulnerabilidade ou sensibilidade, porque sempre tem que manter um arquétipo ali padrão do que é ser homem, não é? Do que é ser homem. Então, diante desse silêncio, e aí a gente vai também aprofundando mais o quê? Sobre a sexualidade. Geralmente os homens, eles vão falar de sexualidade com os amigos, mas com o pai, que seria a primeira referência masculina dele, jamais. É um absurdo você falar sobre sexualidade com o seu pai, né? Então, ou quando é colocado com o pai, é colocado de maneira completamente deturpada, né? Geralmente os pais, né? O pai, ele mostra revistas pornográficas para o filho, apresentam a prostitutas, dizendo que ele já completou X tempo, ele já tem 14 anos, então ele vai ter que ter uma experiência com uma mulher, com uma prostituta, e filmes pornográficos e assim vai. Ou seja, o masculino já começa a nascer tendo referência pornográfica. E aí a gente vai entender um pouquinho no nosso bate-papo dessa questão materializada do masculino, antes de entrar na espiritualidade propriamente dita, do porquê, às vezes, de ter tanta violência de gênero, de tanta violência dos homens em relação às mulheres, dos homens em relação a gays, lésbicas, trans e tantas outras ordens que saiam daquele padrão de masculinidade que é colocado, não é? Então isso daqui é bem interessante. Aqui eu coloquei aqui alguns dados que já estão lá consagrados no vídeo que eu coloquei. Depois eu vou disponibilizar esse dado daqui no WhatsApp, tá? Para vocês, só botei só para constar. Mais da metade dos homens já foi chamado de bicha, viado, gay ou de afeminado por ter expressado algum sentimento, num contexto social onde essas designações assumem um papel pejorativo para contrariar os ideais de masculinidade. Aqui eu pergunto aos representantes do masculino: você, em alguma parte da sua vida, por alguma atitude que você fez, ou por você estar chorando, ou por você ter caído e chorar, ou por qualquer outra coisa simples da sua vida, né? Você já foi chamado de bicha, ou que você estava tendo comportamentos de afeminado, e que se você continuasse com aquele tipo de comportamento, você seria gay, viado, afeminado, bicha, algo desse tipo. Muitas vezes parte do pai. Engula o choro que você não é viado. Engula o choro que você é homem. Você é homem ou um bagaço de jaca? Eu ainda escutava dessa forma. Acredito que mais carinhosa, né? Você é homem ou um bagaço de jaca, né? Para não dizer assim, você é homem ou você é viado, ou você é afeminado, ou você é de qualquer outro tipo, né? Então, aqui acredito que os representantes do masculino aqui já devem ter escutado isso, né? Não brinque com suas colegas, homem não brinca com mulher. Você é viado para você brincar com mulher, você está tendo brincadeiras de mulherzinha. Você é mulherzinha, ou seja, essas expressões tóxicas são colocadas de forma pejorativa, como se fosse assim: você é um ladrão, você é um assassino. Então vejam como a personalidade do masculino já vai sendo colocada de maneira altamente tóxica. Diante de uma criança, muitas vezes antes dos 7 anos, que a personalidade ainda está sendo ali construída no primeiro ciclo, né,
E aí vai sendo colocado já imediatamente essa toxicidade, né, no diálogo, muitas vezes pela referência masculina, né? Aqui acredito que deva ter algum tipo de entendimento, né, aqui pode ter terapeutas que trabalham com a parte da sexualidade e devem entender um pouco do que eu estou falando, né? E hoje, obviamente, eu não vou poder esgotar todo o assunto, mas diante do que eu pesquisei, de alguns vídeos que eu assisti, de alguns trabalhos de TCC, de mestrado, isso daqui é alarmante, essa construção dessa personalidade baseada nessas expressões simples, mas complexas e causam feridas bastante. Como um homem deve ser? Então, finalmente, qual é o padrão? Como um homem deve ser, Cristiano? Como um homem deve ser? Qual a receita de bolo? Como é que um homem, assim, homem para ser homem, como é que ele deve ser? Tem que ser forte. Tem que ser forte, né? Esqueci o seu nome. Jason. Jason, como um homem deve ser? Me diga aí uma coisa que um homem deve ser. Para ser homem. Tem que ser um super-herói, né? Tem que ser um super-herói. Você que está de azul... ou preto? Aldo, como um homem deve ser? Falar grosso. Deve falar grosso, né? Muitas vezes, o masculino, quando está na fase ali, saindo da infância, indo para a adolescência, a voz fica ali meio que sendo calibrada. E não sei se algum dos representantes do masculino aqui já passou por essa experiência de atender o telefone e a pessoa que está do outro lado identificar você com o sexo feminino. Ou pensar que é sua mãe que atendeu, pensar que é uma garota que atendeu e não um garoto que atendeu. Não sei se vocês já passaram por isso, né, dentro desse calibre, mas às vezes acontece, né? Meninos não choram, os homens reprimem suas emoções. Homem não pode chorar. Quem já escutou aqui dos representantes masculinos? Então, para vocês analisem que também a toxicidade não vem só do masculino com o masculino. O feminino, muitas vezes, precisa ser também calibrado, porque, certa feita eu estava assistindo uma palestra super interessante de Andrea Di Pieri. Não sei se vocês conhecem ela, era professora da UFES, do Departamento de Direito. E eu achei uma colocação dela muito interessante, provocativa e reflexiva. Adoro reflexões, coisas que tirem a gente da zona de conforto. E ela disse assim, vocês aqui, mulheres, né, que o tema era violência doméstica. Então, obviamente, ia falar o quê? Das mulheres e tal. E, teoricamente, queria o quê? A expectativa do público era o quê? Que colocasse as mulheres como altamente vítimas e os homens como os carrascos da história, né? E ela já abriu aqui a reflexão assim, vamos lá. Você tem um filho e uma filha. Quem vai lavar os pratos? Minha filha, né? Lavar os pratos e assistir futebol. Quem vai assistir futebol? Se a menina for assistir o futebol, ela deve ser lésbica. Se o menino for lavar os pratos, for varrer a casa, ele deve ser afeminado, no mínimo, não é? Então, às vezes, a própria criação materna já vai colocando coisas de homem e coisas de mulher, já vai classificando e provocando todo esse ruído dessa identidade que aí homens não choram. Caiu, não pode chorar. Seu coleguinha te bateu, vá lá e bata de novo, porque você é homem. Porque filho meu não chega em casa batido. Você apanhou, porque se você não bater, você vai apanhar duas vezes. Apanha lá fora e apanha aqui. Faz realidade para vocês? Faz sentido para vocês isso? Então, esses discursos a gente precisa prestar muita atenção, porque muitas vezes a toxicidade sai das nossas bocas. O nosso sobrinho, o nosso filho, algum amigo ali próximo, e a gente vai exigindo coisas que a gente não vai entendendo que nós estamos com discursos preconceituosos, né? E diante de uma separatividade altíssima, ao invés de buscarmos uma integração, né? A gente fala muito unicidade, unicidade, unicidade.
E aí muitas vezes a gente não aplica essa unicidade, tá? Hoje é só uma provocação. Homens precisam brigar. A agressividade como forma de resolução de conflitos. É como eu falei, apanhou na rua, bata também. Não aceite desaforo, não é? Não aceite desaforo. Então é como se a força fosse somente ali para registrar a masculinidade que está ali presente, porque senão, se você não registrar força e violência, você não é homem. Até eu estava fomentando dentro desse evento que eu fui de violência doméstica, e aí obviamente que eram muito mais mulheres, né, do que representantes masculinos que estavam ali. E aí eu levantei minha mão no debate e eu disse assim, existe algum estudo sobre a ótica do homem para identificar assim, qual o contexto familiar? Vamos lá pela constelação familiar, né, para entender a realidade dele, se ele não está reproduzindo algum padrão familiar, para saber... Porque se não cuida também do homem, se os CREAS, né, toda assistência, todo o aparato estatal também não cria por meio das políticas públicas do homem, a violência doméstica sai de Ana e vai para Luciana, né? O mesmo parceiro vai para Ana, porque se ele bate Ana, bate Luciana, bate Dilma, bate Ana Paula. Então, às vezes também, né? Eu enquanto Estado, não estou criando políticas públicas para olhar sem colocar no papel de vítima ou vilão. Acredito que isso daí a gente tem que também dar uma calibrada, porque eu particularmente trabalho com alguns processos criminais e identifico que algumas mulheres também, elas mentem e provocam muitas situações, tá? Provocam muitas situações. Então, acredito que o masculino, ele precisa ser também honrado. Ele precisa ser honrado ali. E não no sentido, porque da mesma forma que existe um aparato perfeito, né, para a mulher, acredito que o homem precisa também ser cuidado. Precisa ser cuidado, porque senão aquele padrão nunca vai encerrar. E aí vai dele para o filho dele, o filho dele para o filho dele, e as gerações nunca vão poder ter a oportunidade de olhar para essa violência que está acontecendo e se permitir uma ressignificação. Futebol e roupa azul, coisas de menino. Se não faz, ele é afeminado. Até a gente teve uma polêmica política, não vou entrar nessa questão, né? Meninos vestem azul, meninas vestem rosa, não vou entrar nessa questão, né? Mas, se a pessoa não gosta de futebol, a pessoa deve ser afeminada, do masculino. Eu, como não sabia muita coisa do futebol, então me botavam, quando eu me permitia, me violentando completamente, porque eu não gostava de futebol, achava chato, tinha que correr, eu detesto correr. Aí tinha que correr, tal, e eu detestava correr. Aí assim, então você fica aí como goleiro, porque goleiro não tem que correr. Aí pra mim era ótimo, porque eu disse, pelo menos eu não tenho que correr. Porque goleiro fica parado, mas também depois eu percebi o quê? Goleiro leva a bolada. É pior, né? Eu disse, às vezes eu preferia correr do que levar a bolada, né? Mas era altamente tóxico pra mim. Era altamente tóxico. Por quê? Pra você ser inserido, pertencer àquele núcleo de amigos, você tinha que contextualizar toda uma bula, uma receita de bolo. Você tinha que preencher ali vários requisitozinhos. Se você não preenche, né? Então, inclusive isso daqui a gente precisa prestar atenção nas festinhas dos filhos, né? Pegando aqui o exemplo dele, digamos que Luigi agora diz que ele quer ser estilista. Que ele quer fazer moda e que ele quer ser estilista. Qual a primeira classificação que vem para ele? Ou seja, eu até coloquei aqui no finalzinho e já vou adiantar um pouco. Até as profissões estão classificadas em masculinas e femininas. Profissões mais masculinas e profissões mais femininas, né? Meninos não podem brincar de boneca e meninas não podem brincar de carrinho. Eu tenho uma pessoa, uma família próxima, que ela é menina e ela adora brincar de carrinho, de bola de gude, de várias coisas. E ela é altamente perseguida. E a gente teve que ter uma conversa lá com os pais, com as pessoas próximas, assim,
Isso daí não vai definir qualquer tipo de coisa, porque todo mundo fica com medo do quê? Do filho ficar taxado pejorativamente como viado, como alguma coisa, tá? Como não vai querer sexo se você é homem? Como? Isso daí vai para as parceiras e para os parceiros, tá? Como? Então a esposa chama o marido para uma relação sexual. E ele fala que ele está com dor de cabeça. Olha que legal, dando troco, né? Dando troco. Ele naquele dia está com dor de cabeça. Igual a parceira que muitas vezes também está com dor de cabeça. Ele um dia ficou com dor de cabeça. Como? Você é homem. Percebe alguns discursos tóxicos, né? Diante dessa masculinidade. Como? Os homens que sentem que têm que cumprir expectativas. Como você vai broxar? Você sempre tem que atender às minhas expectativas, independentemente do relacionamento que esteja, seja com outro homem ou com outra mulher. Mas sempre tem que ter ali a expectativa tinindo. Não atendeu, a masculinidade já entra ali em jogo, tá? Movimento de fuga, coisificação da mulher e do outro. Então, qual é a fuga? É eu coisificar a mulher começa a ser um objeto para mim, porque eu sou homem. E para que cada vez mais isso esteja reafirmado dentro de mim, eu coisifico a mulher ou qualquer outra pessoa, ser humano, que saia do padrão de masculinidade que esteja aí dentro dessa cartilha que alguém inventou, não sei. E aí, qual é a outra válvula de escape? Busca por pornografia. Porque aí o masculino, ferido, tóxico, vai fantasiar, né? Se aqui existe alguém de psiquiatria, de psicologia, né? Fabiana, psicologia, alguém aqui entende. Que aí vai começar o quê? A fantasiar, tal, vai entrar no mundo, ali, e aí vai cosificando a mulher, porque a mulher é somente um instrumento para, né? Ou o homem, né? Também, a depender do tipo da identidade. E ali vai coisificando e é um movimento de fuga diante dessa toxicidade de não acolher efetivamente quem a pessoa está, né? Quem a pessoa está plenamente diante da verdade. E aí também eu coloquei o quê? O papel da escola. Rodas de conversa entre meninos, extremamente importantes. Extremamente. Se aqui tiver algum educador, pedagogo, alguém de movimento escolar, por favor, façam rodas de conversa entre meninos. Aqui temos um professor, né? Lá na UFES, né? Já aconselho a você na sua turma. Se puder, fazer uma roda de conversa entre meninos, tá? Porque existem muitos assuntos que realmente não são conversados com o pai, com a família, com pessoas de referência. E aí, na roda de conversa, surgem tantas coisas importantes e que precisam ser acolhidas. Muitas vezes, aqui a gente fez, ano passado, eu acho, a gente fez uma terapia sexual sistêmica para casais. 2 representantes masculinos chegaram aqui dizendo que não sabia nem por que estava aqui. Porque minha mulher inventou esse negócio aqui. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Minha mulher inventou, eu vim acompanhar minha esposa. Ou seja, eu não tenho nada a ver com esse negócio de sensibilização e dinâmicas. E aí o que foi que aconteceu? Ao longo da história, esses homens arrões começaram a perceber que o quadro estava mudando e eles se permitiram a chorar e verificaram que o choro não estava colocando em xeque a masculinidade deles. Eles verificaram muitas feridas que tinham da infância, com o pai, com a mãe, que precisavam ser olhadas e a partir daquele momento houve uma pontinha de um início de uma outra caminhada para o centro deles, né? Então, é muito importante que a gente verifique essa questão, né? Dessa toxicidade e dentro da escola, essa conscientização, como os meninos estão sendo criados, não é? Porque a escola é colocada como uma segunda casa, né, ali do estudante. Então, como é que os meninos, né, Lucinda que trabalha ainda em escola, né, como é que os meninos estão sendo criados, né? Não que você vá fazer uma lavagem cerebral, alguma coisa assim, mas pode chamar um profissional devidamente habilitado para mediar, né? Está sendo muito utilizado nas escolas, inclusive, a justiça restaurativa.
E dentro dos modelos de Kay Prentice, né, que é a idealizadora da justiça restaurativa, que eu gosto bastante dessa técnica, aplico no meu dia a dia, a técnica da justiça restaurativa, existem rodas de conversas. E as escolas podem ser inseridas dentro desse contexto também, né? Porque justiça restaurativa pensa que é só para dirimir crimes, né? Conflitos de crimes. Roubou, vítima, tal, né? Ladrão, vítima. Não é bem isso. Existem vários outros modelos de rodas restaurativas, círculos de paz. Inclusive, rodas aqui de conversa que podem ser inseridas com os meninos. E aí a gente vai também o quê? Pelo bullying, né? Eu estava fazendo um atendimento dermatológico. E aí a pessoa estava conversando, tal, que trabalha numa escola pública daqui, e estava tendo muitos problemas com questões de meninos que não se identificam como masculino e que já se travestem, em que pese sejam adolescentes, já se travestem como meninas. E aí os homens da sala estavam caindo ali, matando ali nesses meninos que não se identificavam mais com o masculino, mas se identificavam com o feminino. E aí perguntando o que fazia, tal, enfim. Ou seja, as escolas estão precisando, né, dessa atenção. Esse dado eu fiquei um pouco perplexo com esse dado super recente que saiu na Super Interessante, veja. Há 70 países que possuem leis que criminalizam a homossexualidade atualmente. Atualmente, século XXI, 2019. Iraque, Egito, 30 países da África, 9 das Américas e 6 da Oceania. 22 da Ásia. Da Ásia, né? 22 da Ásia, 9 das Américas e 6 da Oceania. Pasmem. Pasmem, né? Violência contra a mulher e contra os homens. Ou seja, quem não está dentro do modelo arquetípico diante de uma masculinidade, você está então cometendo um crime. Você está cometendo um crime. E olhe que no Iraque, no Egito, por isso que eu coloquei aqui discriminado esses dois países, no Iraque e no Egito não é só a masculinidade, o feminino também. Então, se você tem um relacionamento lésbico, você também é criminalizada e muitas vezes você é penalizada à morte. Penas de morte. Por você não se adequar a um padrão comportamental. Tá? E aí, qual o papel da igreja? Qual o papel da igreja, gente? Aqui eu botei igreja, entre aspas, porque não é só igreja católica, tá, gente? São instituições religiosas, centros espíritas, igrejas evangélicas, templos budistas, e aí vai, tá? Vai reverberando aí. Qual o papel da igreja? Qual o papel das instituições religiosas diante disso? Acredito que fomentar um bate-papo como esse, talvez, né? Para ir já quebrando um pouco, para permitir que o masculino possa ser verificado também, né? Que o masculino que procura um centro espírita, ele não está colocando em xeque a masculinidade, ele está colocando busca espiritual. Porque eu sempre falo que na hora da morte, na hora do desencarne, é uma portinha e assim, é um de cada vez. Na hora da morte, é um de cada vez, com o livro de vida debaixo do braço, com tudo aquilo que você fez nessa existência aqui, dentro dessa encarnação, é você com você mesma. É você com você mesma. É uma portinha, é um túnel, a portinha, você com você mesma. Então, a gente precisa relativizar muito essa satisfação que a gente insistentemente fica dando muito para as outras pessoas, importantíssimos. Nós vivemos em uma sociedade, não podemos dizer livres todos, né? Vamos lá para a liberdade total. Não dá, né? Não dá. Mas a gente precisa prestar atenção quais são essas satisfações que nós estamos tendo, que muitas vezes eu escuto aqui espiritualmente, muitas pessoas, né, identificadas com o masculino, vindo escondidos das suas esposas. Porque a esposa não pode saber que ele está procurando uma busca espiritual. Porque senão a esposa pode achar que ele está sendo mulherzinha. Talvez.
Não é? Então, eu fiquei diante de alguns casos que começaram a chegar aqui. Eu disse, mas sua esposa não sabe? Não, ela não pode saber. Porque senão ela vai dizer que eu estou ficando muito sensível, tal. Eu disse, traga sua esposa, né? Quem sabe, né? Eu disse, traga sua esposa para uma palestra. Traga para uma palestra, não precisa ser para um atendimento de um hospital espiritual, uma coisa mais ritualística. Traga para uma palestra, para ela sentir o ambiente. Porque às vezes ela tem idealizado, que é uma caverna, e quando chega aqui vê que não é uma caverna, né? Qual o gênero de Deus? E por que nas orações a gente fica falando sempre assim, Pai, escuta minhas orações, Pai, Pai. É Pai, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que não Mãe, Filha e Espírito Santo? Que a gente aprendeu assim. Porque aprendeu assim. Quando a gente diz mãe, né, você diz quem é o Deus, é Deus da mãe. Isso é satânico, Deus da mãe não existe. E aí a gente se depara com aquela oraçãozinha, quem tem a medalhazinha vai saber do que eu estou falando. Aquela oração da ativação da medalha fala o quê? Ela inicia Pai, Mãe, Divina Consciência, em referência a Deus. Então a gente verifica que até a espiritualidade já vem tendo um cuidado com a linguagem também, para não colocar uma coisa somente ali enraizada, direcionada. Pai, Mãe, Divina Consciência. Então, qual o gênero de Deus, gente? Então, é uma questão, né, que está muito enraizado em nós, né? Principalmente quem vem de uma coisa do cristianismo, tal, perseguições. Sheiliana, lá no encontro que a gente participou, lá em São Paulo, ela falou que muitas pessoas, isso daí a gente comunga com essa questão, que muitos dos espíritos que hoje estão encarnados no Brasil, muitos dos espíritos que hoje estão encarnados no Brasil, tiveram experiências na Idade Média, em inquisições, e muitos foram perseguidores e perseguidos. Isso daí eu percebo bastante quando a gente está em sessões de hipnose, por conta de algum tipo de trauma que a pessoa diz que foi contatado, abdução, alguma coisa assim. Chega com essa questão. Quando a gente vai fazer o resgate de memórias, muitas pessoas aqui de Aracaju, muitas pessoas aqui de Aracaju, não vou dizer Sergipe, porque vem pessoas do interior, muitas pessoas aqui de Sergipe trazem memórias de fogueiras, julgamentos, tribunais, e tantas outras ordens que a gente sabe que ali a pessoa está num contexto de inquisição. E aí reverbera ainda muito isso na vida da pessoa. A pessoa não se sente plena e merecedora de uma felicidade X, de se permitir atuar em um tipo de comportamento, se mutila, tá? Isso está aí tanto masculino quanto feminino. Então, a gente precisa relativizar essas questões, né? Porque se a gente não reflete, também a gente não vai entrando no piloto automático e não, né? E aqui eu coloquei aqui um trechinho. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai a. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gente, será que essa tradução está no português mesmo? Eu acredito que essa tradução não está em português. Eu não consigo entender em português essa tradução. Porque isso daqui é a reafirmação de que só existem aqui, que a única intenção entre um homem e uma mulher é a multiplicação. Então, digamos que Luciana, ela não consiga, ou ela não queira ser mãe, ou ela não consegue organicamente, ou ela não quer. Eu pactuei com o meu parceiro de não ter filhos. O que acontece? Vem uma pressão externa dizendo que você está incompleta, Luciana.
Você está incompleta. E os seus bens, você vai deixar para quem? Porque isso eu já escutei. Isso eu já escutei. E os seus bens? Eu digo, meu Deus, a pessoa está querendo ser herdeira ou está realmente preocupada? Quer que eu coloque no testamento, né? Quer que eu coloque a pessoa no testamento? Aí eu sempre falo assim, ó, meu testamento já está feito, viu? Meu testamento já está feito. Não vai entrar mais ninguém. E aí assim, ou seja, é uma imposição, essa questão da multiplicação muito forte. É 2 mais 2, 4. Você nasceu, logo vai ter que parir, logo vai ter que ter filhos. Porque, inclusive, eu vou ter filhos para ter alguém para cuidar de mim quando eu ficar velho. Ou seja, você está querendo um enfermeiro, você está querendo um técnico de enfermagem, não é? Você está querendo, na realidade, um enfermeiro, um médico, um cuidador, né? Não é melhor você trabalhar para ter ali sua laminha, para ainda poder pagar alguém ali, né? Para fazer alguma coisa para você, né? Que legal. E não esperar ali, ou seja, você gerar uma criatura para que ela te sirva em pagamento ao que você serviu. Porque você serviu. Eu sustentei você até os 23 anos, então agora é a vez de você me pagar. Então, por isso que eu não consigo aqui identificar essa tradução, tá? A sexualidade nos mitos Yorubá. Eu vou colocar Yorubá porque é uma realidade aqui do Água Jaruanda mais próxima. Xangô. Muitos livros, itãs, literatura aí, várias, coloca aí os orixás. Especificadamente coloca Xangô como que teve um caso com Iemanjá, teve um caso com Iansã, teve um caso com Obá, teve um caso com Oxum, ou seja, ele é símbolo de masculinidade total. E eu já escutei isso de filhos de Xangô, pessoas que sabem que tem na coroa espiritual essa proteção do orixá Xangô, dizem assim, eu sou assim, eu traio, porque eu sou filho de Xangô, né, gente? Então a espiritualidade é colocada diante de uma masculinidade tóxica de forma equivocada, né? As pessoas utilizam forças sutis e divinas, o que é divino, você humaniza para ficar mais próximo ali da sua realidade, né? Eu tenho uma masculinidade tóxica, então eu trago a espiritualidade para bem pertinho de mim para justificar, né? Eu sou filho de Xangô, né? Tal. E as meninas também, às vezes falam assim, mas eu tenho Xangô, né? Ou senão, eu tenho Iansã. Eu tenho Iansã, eu sou filha de Iansã. Então, assim, filha de Iansã é assim mesmo. Não consegue ficar com um parceiro fixo. Então, será que todos os filhos de Xangô, todas as filhas de Iansã estão condenadas a serem aí nessa parte, essas... Porque a gente sabe o quê? Que tudo depende do pacto. Existem relacionamentos abertos. Tudo bem se você pactuou com o seu companheiro ou com sua companheira, que o seu relacionamento seja aberto. É um pacto que você estabeleceu. Ok, porque a gente não está aqui dizendo o quê? Certo e errado, nem querendo dizer quem tem a culpa, quem não tem culpa. Porque acredito, isso daí é uma ordem pessoal minha, que acredito que tudo é como é pactuado. Se ficou pactuado uma fidelidade, um casamento ali só entre os dois, ok, é um pacto que eles estabeleceram. Porque a gente sabe, gente, historicamente, que a questão do papel foi sempre uma questão de propriedades, reinos que precisavam se unir para não ter guerras. Era dessa forma, gente. Era dessa forma. Então, Navarra se unia à França, para que a França aumentasse ali o patrimônio, que não entrasse em guerra, para ter mais guerreiros e... Não é? Então, a gente precisa verificar que a masculinidade não precisa ter o suporte ali da espiritualidade para continuar másculo. Então, João não precisa ir de Xangô, alicerçando aí algum tipo de comportamento dele que esteja em uma certa desordem, no contexto dele com o relacionamento que ele atua, para justificar algo, né? Ele precisa cuidar da masculinidade dele, diante da identidade, porque quanto mais ele vai se aproximando de quem ele está e quem ele é realmente, ele vai eliminando padrões e crenças que se limitam bastante.
e não vai precisando mais ter esse suporte da espiritualidade para alicerçar algo, porque sempre a gente traz do divino algo para justificar ali algum tipo de comportamento, não é? Então, essa sexualidade a gente precisa prestar atenção, porque nos mitos em Yorubá coloca tanto os representantes masculinos, como essa desordem, como eu coloquei exemplificadamente, só Xangô, mas a gente coloca o quê? Tem muitos mitos que colocam Oxumaré como gay, ou como sexo indefinido, Logun Edé da mesma forma, quando nós estamos trabalhando com divindades, forças sutis da natureza, unicidade, integralidade, a união de todas as forças que os negros, que os africanos chamam de orixás, representam Deus. Coloquei aqui, eu até pesquisei, Oxalá tido como comandante dos deuses iorubás. Por que não é Iemanjá comandante? Veja que existe até uma questão de só homens comandando ordens espirituais. Veja, Oxalá como comandante maior dos orixás, Zeus como comandante maior dos deuses gregos, Odin como comandante maior dos nórdicos, Tupã como comandante maior dos deuses indígenas brasileiros. As mulheres podem estar talvez ao lado, se tiverem ainda esse privilégio, ou atrás, né? Porque tem uma frasezinha que diz que sempre atrás de um bom homem tem uma mulher. Não sei se vocês já escutaram, né? E aí talvez as deusas, as divindades, talvez estejam atrás desses orixás, desses deuses. Quem sabe, né? Essas deusas e essas divindades, talvez Iemanjá, Oxum, talvez Freia, talvez Afrodite, esteja aí por trás de Zeus, e por isso ele é o grande Blaster Master que ele é, né? Porque ele é símbolo da masculinidade, da mais perfeita ordem do que é ser homem macho, né? O que é ser homem macho. Então isso daqui, até envolvendo as nossas divindades, diante das nossas crenças, a gente precisa. Certa feita teve um debate aqui no Água Jaruanda, que o debate foi orixás. E aí teve uma pessoa que ela tem Oxalá como orixá dela, né, regente. E ela falou assim, mas Oxalá, ele é o orixá dos orixás. E aí eu fui aí de encontro a essa questão, eu disse, Oxalá é um dos orixás. Ele não é pai dos orixás, na minha concepção. Ele é um dos orixás. E aí ela pegou e não veio mais. Talvez ela precisasse de criar aliados para justificar que o orixá dela, e talvez ela queria ser top master porque ela é filha de Oxalá, talvez, né? Então até isso daqui eu fiz uma reflexão, eu disse, é verdade, os deuses nórdicos colocam sempre referências masculinas na liderança, nunca feminino, nem compartilhado, não se compartilha, sempre são referências masculinas. Algumas reflexões aqui finais. A escolha da profissão é apenas uma amostra de como os papéis de gênero influenciam o desenvolvimento cognitivo ou afetivo. Isso daí a gente já debateu um pouquinho antes, né? A menina diz que quer ser engenheira civil. Você vai ficar com peão na obra? Não é? Antigamente as meninas tinham que fazer o quê? Pedagogia, diga aí. Fazia a escola normal, né, para ser professora, né? As meninas que as famílias deixavam trabalhar fora de casa, porque teoricamente mulher não trabalhava, né? Os estereótipos estão nos livros didáticos. Quando você lê, parece que todos os avanços e inventos foram obras dos homens. Vocês já tiveram essa percepção? Que todos os avanços, eventos, tal. Parece que somente existem referências masculinas. Os inventores, né? E as inventoras, parece que as meninas não estão produzindo. Meninas, por favor, usem a inteligência aí, né? Para resgatar alguma coisa, né? Então,
E até mesmo isso daqui me fez refletir diante de uma questão que estava lá no meu trabalho, em um dos meus trabalhos, né? Estava tendo lá uma perspectiva de fazer um evento dentro da questão da violência doméstica, e o nome do evento ia ser assim: debate sobre a igualdade entre homens e mulheres. Aí eu disse, olha, se vocês quiserem minha opinião, coloque ao invés de igualdade, equidade. Equidade, porque homem e mulher nunca serão iguais. Nunca serão iguais. Nunca serão iguais por questões... Nunca serão iguais porque a fisiologia masculina é diferente da feminina. Básico, né? E outras ordens. Existem estudos dizendo que o cérebro masculino é maior do que o cérebro feminino. Isso aí não tem nada a ver com inteligência, tá? É a estrutura, o tamanho. E aí, tantas outras coisas. Então, assim, igualdade, vocês vão morrer debatendo e não vão chegar a lugar nenhum. Então, vamos mudar o nome do evento e da comissão, né? Ia ser criado um comitê para equidade de gêneros. Equidade de gêneros. Porque quando eu coloco igualdade de homem e de mulher, eu estou separando. O que seria para juntar, eu estou separando de novo. Eu estou causando uma segunda violência. Então, equidade de gêneros. Porque aí a gente agrega todo e qualquer tipo de gênero que seja identificado, tá? Diante de uma equidade, diante da especificidade de cada gênero possuir. E aí eu finalizo aqui. E como resolver esse conflito? A questão é se aceitar, agir, de acordo com a sua verdadeira personalidade, sem ceder às pressões de se encaixar em estereótipos. E aí a gente pode procurar o quê? Terapias, a gente pode procurar workshops, tem vários agora. Ainda bem que existem vários workshops, terapias de autoconhecimento, tal. Se entreguem, masculinos e femininos, se entreguem, né? Recebeu o chamado, recebeu a conexão, se entreguem, se permitam aí ir debulhando ali várias camadas que sejam necessárias para você ir buscando a si mesmo, e lamento informar que possa ser que essa busca seja infinita, tá? E aqui eu coloco vários padrões. Aqui é o filho de Will Smith, que ele foi criticado porque ele assumiu um padrão de usar saias. E saias é coisa de menina, não é coisa de menino, mas ele tem um estilo que ele é menino e veste saia. Isso daí foi uma maior polêmica. A internet adora polêmica, né? Aqui, homens que decidem assumir a paternidade unilateralmente, tá? Possibilidade. Afeto com os seus filhos, abraço, né? Que muitos homens, meninos, masculinos, não conseguem o toque, né? Não concebem o toque. O choro, né? O choro. Que isso daqui não é símbolo de fraqueza, né? Quando a gente identifica que o choro não é símbolo de fraqueza, parece que a gente tirou 4 toneladas das costas. Poxa, eu posso chorar. Eu posso não estar bem toda hora. Eu posso não estar bem, né? Porque nem toda hora a gente está bem. E tem vezes que eu estou assistindo um filme e eu posso me emocionar com a novela. Eu tenho uma colega de trabalho que diz assim, eu me canso de ir para o filme, que eu disse a ela que ia fazer essa palestra, ela viu no Instagram, aí disse, olha, fulano, cansa dos filmes, está se acabando de chorar, e ele fica me chamando de fria. Não ser muito fria. Não ser muito fria? Você não se emocionou com essa cena? Lá em casa quem chora é meu marido. Que bom que entre eles está bem resolvido isso, né? Ela não acha que ele é fraquinho, que ele é menos homenzinho por conta disso, nem vice-versa, né? Homens cada vez mais estão buscando se embelezar, né? Agora está uma moda muito grande das barbas, né? E tem os produtos, tá? Quando a gente vai nas barbearias para cortar o cabelo, os meninos comprando lá os produtos, tal, fazendo a sobrancelha. Tem isso, mas que bom que ainda alguns, pelo menos escondidos, mas pelo menos ainda vão, né?